Bom dia, a paz do nosso Deus, amém? Diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, amém? E que nesta manhã de domingo, para adorar o nosso Deus, mais um domingo de humilhação ao nosso Pai. Coloca aí o seu estrado de humilhação. Nós vamos falar com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é luz, o Deus que é a nossa força, o Deus que é a nossa alegria, que é a nossa paz. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta a cada manhã, é Ele que nos dá esse ar puro, esse ar de alegria, é Ele que nos dá condições para estar aqui nesta manhã. E nós viemos aqui, meu Pai, para buscar tudo isso, para nos ter, meu Pai, nesta força, nesta alegria, porque o Senhor, nosso Pai maravilhoso, é um Deus rico em misericórdia. Em primeiro lugar, meu Pai, queremos agradecer pelo ar puro, meu Pai. Agradecer por estarmos de pé. E agradecer, meu Deus, porque a cada dia que passa, nós sabemos que o Senhor está mais perto. Então nos abençoe, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha manifestar o Teu poder, meu Pai, para Te adorar. Viemos aqui para isso, meu Pai, só para Te adorar. Então toma a nossa vida, toma nosso coração nesta manhã. Glórias e glórias. Toma, meu Pai, nossa vida. Aleluia. Feche seus olhos. Pense em Deus. Aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Diga para Ele, eu te amo, meu Deus. Venho pedir, só agradecer. Pelos teus momentos, tudo de estar aqui, contemplar a tua formosura e aprender. Oh, aleluia. buscar o teu rosto, Beijar a tua face, quero sim. Peça para Deus. mas eu Quero sim. Toque em mim. Eu venho aqui para te adorar, para te dizer eu te amo. Diga para Ele, não venho pedir, só agradecer. Oh, glória a Deus. De estar. Então agradeça pelo momento de estar aqui. Templar a tua formosura. E temos que aprender. Aprenda o reino dele, o caminho dele, beijar a tua paz. Vamos buscar, vamos adorar, vamos glorificar. Vamos se render a esse Deus nesta manhã. Toque em mim, mas eu quero. Toque em mim. Oh, glória e glória. A tua formosura. E aprender. Deus aqui para aprender
beijar. Vamos beijar essa face maravilhosa. Vamos beijar a face desse Deus poderoso, com alegria, com amor. Diga para Ele: eu quero, meu Deus. Eu quero que você toque em mim. Quero sim. Glórias e glórias. Toque em mim, meu Pai. Meu nosso Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença, meu Pai, para entregar nossa vida, para entregar o nosso coração, meu Pai, e fazer com que esta manhã, meu Pai, venha ser uma nova manhã na nossa vida. Venhamos aqui, meu Pai, arrancar todo o peso, toda a sobrecarga que nós passamos durante essa semana, meu Pai. As lutas, as dificuldades, os problemas, o desafio. Vamos aqui, meu Pai, buscar o Senhor, meu Pai, nos humilhar, pedir perdão, pedir compaixão, pedir socorro, meu Pai. Então dobra o seu joelho, igreja. Dobra o seu joelho, porque nesta manhã estamos aqui, meu Pai, porque nós somos humanos, nós somos pequenos e não sabemos, meu Pai, viver sem a Tua presença. Não sabemos, meu Pai, nem sequer, meu Pai, andar sem o Senhor. Por isso, meu Pai, que nós nos colocamos debaixo da Tua mão poderosa. Por isso, meu Pai, que nós viemos aqui para nos despojar de toda a nossa vontade, de todo o nosso orgulho, e pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajude. Como Asa disse, meu Pai, numa batalha entre o fraco e o forte, não há quem possa nos socorrer, só o Senhor pode nos socorrer, meu Pai. Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em momentos, meu Pai, complicados. São tantas lutas, são tantos problemas, problemas sociais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, e problemas até mesmo espirituais. Por isso, meu Pai, nós viemos aqui para que o Senhor nos lave completamente, para que o Senhor nos purifique completamente. Nos lava, meu Pai, nos purifica, toca na nossa vida, meu Pai, toca no nosso coração, venha remover da nossa vida todo o mal, toda a maldição, toda a inveja, todo o grande. Venha nos libertar, meu Pai, da nossa fraqueza, do nosso desânimo. Não deixa que isso venha nos tirar, meu Pai, a alegria de estar na Tua casa, a alegria de estar na Tua presença. Toma, meu Pai, do nosso coração, em nome do Teu Filho amado. E isso, diga para Deus: meu Deus, toma minha vida, toma meu coração, meu Deus, toma minha alma. Faça a Tua obra na nossa vida. Isso, igreja, fica de pé. Fica de pé. E entrega a tua vida, a tua alma nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega a sua família. Entrega a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos. Entrega a sua vida financeira, entrega a sua saúde, entrega aquilo que está te dando dor de cabeça nas mãos de Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, para que você possa depois buscá-lo leve, fica leve na presença de Deus. Isso, sacia a presença de Deus neste momento. Se desfazer do nosso eu, se desfazer do seu eu, e diga: meu Deus, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou necessitado da Tua presença. Vem, meu Deus, toma a nossa vida, toma o nosso coração. Diga: Deus, vem, toma o
o teu lugar, porque a minha vida pertence ao Senhor, meu Deus. Vem, toma a minha vida, meu Pai, a minha vida te pertence. Glórias e glórias, glórias e glórias. Toma a nossa vida, meu Pai, toma o teu lugar, que é a nossa alma. Glória a Deus. Minha vida Com altar, oh glória a Deus, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Adore Ele, vai adorando Ele, você veio para adorá-lo, você já se descarregou, agora adore a Deus. Não, meu coração. Teu jardim particular, Diga assim, ó. vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Então diga aí, vem e toma o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Minha vida com Vamos exalar esse aroma de Deus. todo de louvor. Aleluia. Entrego a ti, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor. Oh, glórias e glórias. Vamos exalar o perfume de Deus nesta manhã. Guarda o meu coração, o teu Jardim particular. Você está no jardim particular de Deus. vem Vem regar com tua unção, para que eu possa exalar. eu sei. Então peça para Deus nesta manhã. Dá-me tuas asas, faça alcançar Aleluia. lugares altos, Onde tu estás assentado acima. Oh, aleluia, glórias e glórias, aleluia. Vem tão grande tu és. Habitas em mim. Nosso Deus é tão grande, nós somos tão pequeninos, aleluia. Oh, aleluia. Dá-me tuas asas. Adore Ele. Glorifica Ele, exalta Ele. Aonde tu estás? Estás assentado acima de todo. Diga, tão grande. Habitas em mim. Habita nesta mulher, meu Pai. Habita neste homem, habita nesta criança. Habita, meu Pai, no nosso coração. Faz a tua obra nesta manhã, meu Pai. Fala o nosso coração através da tua palavra, meu Pai. E nesta manhã, nesse estudo, meu Pai, que nós vamos estar realizando aqui os 7 passos para a tua salvação. Que nós possamos, meu Pai, entender esse estudo, meu Pai, compreender. Porque o Senhor, meu Pai, na tua palavra nos diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Mas não é só invocar, mas é andar nos passos do Senhor. É viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinar. Meu Deus, eu oro para esta mulher, meu Pai, para esta senhora, para esta mulher jovem, por esta mulher viúva, casada, solteira. Eu oro para este homem, por essa pessoa que aqui se encontra, esse homem casado, esse homem solteiro, o jovem. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha tomar o teu lugar
Levanta a tua mão e diga assim: meu Deus, o meu coração é o teu lugar. Toma o teu lugar nesta manhã e me abençoa para a tua honra e para a tua glória. E quem crê, diga glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, gente? Diga com Jesus Cristo, diga: Jesus Cristo, eu te amo, eu te adoro de todo o meu coração. Graças a Deus. Pode sentar. Amém? Bem, está todo mundo bem? Quem está bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem que estar sempre bem, né? Bem, primeiramente, gente, eu quero passar para vocês que nós vamos fazer tanto de manhã como à noite de hoje. Nós vamos fazer um estudo, amém, gente? A igreja segura forte nas mãos de Deus, ela estuda a palavra. Eu sempre digo para vocês e sempre vou continuar falando que neste altar aqui tem unção, amém? Esse altar aqui é de Deus. Não é pela beleza, é pela unção. Esse altar tem unção de Deus. E se você crer nesse Deus, confiar nesse Deus, e o que Ele nos transmite, através da sua palavra que sai deste altar, e você ser fiel, permanecer fiel, você pode dar glória a Deus, pode dar todo dia glória a Deus. Todo dia você pode acordar, levantar a tua mão e dizer: glória a Deus, estou salvo. Amém? Então, tem que ouvir a palavra, tem que permanecer na palavra. O próprio Senhor Jesus disse isso, disse na igreja: se nós ouvirmos a palavra dele e permanecermos nela, nós somos dele. Mas se nós não obedecermos, se nós não permanecermos nela, nós não somos dele. Se eu não sou de Deus, eu sou de quem? Amém? Então a gente tem que permanecer na palavra. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a pessoa ela vive na aparência. A gente tem que viver na aparência. Viver na aparência, né, de santo, de anjo, de bom crente ou não. A gente tem que realmente ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então, cadê o estudo? Entrega lá esse estudo aqui que nós vamos fazer. Amém? Está aqui, ó. 7 passos para a tua salvação. Mas às vezes você pode falar: Bispo, eu já conheço, eu já sei, eu também já sei, amém? Mas nós temos que estar sempre aprendendo, amém? Bispo, eu não sei ler. Então você leva para casa para alguém ler para você, amém? Bispo, eu sei ler, então vamos ler tudo junto, amém? O importante é ouvir, né? A Bíblia ensina que ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos esse estudo. Hoje é a primeira parte. Não tem como a gente entregar a segunda parte toda, por quê? Não vai dar tempo, né? Nós não temos Nós não temos tempo suficiente para ler esse estudo todo completo. Onde eu passei o dia todo nisso aqui. Foi meu sábado inteiro. Entendeu? Eu quero que você valorize isso aqui. Eu quero que você valorize, porque olha, foi meu sábado inteiro. Porque a gente não pode trazer para você qualquer coisa. O povo de Deus ele tem que se converter mais. Entendeu? Não adianta ter nome de bispo, de pastor, de obreiro, de membro, se eu não sou convertido. Muitas pessoas, muitas das vezes, ela tem até nome de bispo, pastor, mas não é convertido. O que adianta? O que importa é a nossa salvação. Diga glória a Deus. Então esse 7 passos aqui vai ser muito importante. Ok? Tem até aqui. Vamos lá? Vamos abrir? Abra aí, por favor. Segunda parte, eu não sei se eu vou entregar domingo que vem ou no outro domingo. Fala em domingo que vem, nós vamos entregar o óleo da família. Amém? O óleo da família já está aqui, ó. Aqui, ó. O óleo da família vai ser entregue domingo que vem. Eu quero que você traga um pedido de oração, que vai ser esse aqui, ó. Pedido de oração aqui, entrega na igreja.
seu nome, você vai fazer um pedido de oração por cada familiar seu, pela sua família. Isso eu já orei pela minha família, então continue orando. Porque cada vez mais as coisas estão ficando o quê? Difícil. Só não está. Vai ficar mais difícil ainda. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo vencimos. Nós temos que permanecer buscando pela família. Há muitas pessoas desistindo. Há muitas pessoas abandonando a confiança em Deus, como diz Hebreus. E o pior de tudo não é isso. Perdendo a salvação. Eu fui chamado para pregar numa cidade aqui do Rio, entendeu? E a pessoa me pediu o seguinte: vem para cá, prega aqui, porque eu tenho que afastado aqui na cidade. Mas tem muita gente afastada. Ex-pastores, ex-membros, ex-obreiros, diácono, presbítero, entendeu? E o trabalho que o Senhor faz vai ajudar essas pessoas, porque essas pessoas só querem ser atendidas, essas pessoas só querem desabafar. Então é muita gente, amém? Cara, eu vou pensar, amém, gente? A gente já tem um trabalho daqui, e às vezes o trabalho daqui as pessoas não valorizam, é ou não é? Tem gente que não valoriza, não. É como minha mãe dizia, só valoriza quando perde. Só dá um valor quando perde. Então nós temos que valorizar. Diga glória a Deus. Porque você não está recebendo uma palavra do outro, recebendo a palavra de Deus. Então vamos aos primeiros passos, aí 7 passos para a salvação. E aí diz o seguinte, ó: pãozinho quente para hoje. Olha aí. E aí diz o seguinte: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, 37. Foi a pergunta que os judeus fizeram a Pedro e aos demais apóstolos, após estarem entristecidos pela notícia de que aquele carpinteiro que eles tinham ajudado a crucificar 50 dias antes era o Cristo, o Messias prometido a Israel, e o Senhor Deus que habitou entre nós. Aqui já dá um parâmetro do que eu acabei de falar. Só deram valor quando Jesus o quê? Morreu. Só que não entenderam a morte de Jesus, né? A morte de Jesus não foi para o fim. A morte de Jesus foi para a glória de Deus e para a nossa glória também. Mas eles não entenderam. Mas quando eles estavam aqui fazendo milagre, entendeu? Pregando a palavra, ensinando, né? Uma vida melhor, ninguém valorizava. As pessoas só valorizam quando perdem. Entendeu? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Fica a pergunta, né, no livro de Atos, capítulo 16, 30, que foi do carcereiro. Foi o que o carcereiro perguntou a Paulo e Silas após o terremoto, né, na cadeia da cidade de Filipos. Ambos fizeram uma pergunta sincera que merecia uma resposta verdadeira. Se ao invés de Pedro fosse um dos pregadores do mundo, que diria: aceite Jesus no coração através de uma oração. Aceite Jesus através de uma oração. E pronto. Será que é só isso, gente? Será que basta somente orar? Será que basta somente orar? Alguém quer fazer uma oração, aceita Jesus? Será que é isso? Eu já subi muitas comunidades, né? Não vou falar favela, mas já subi muitas comunidades e muitos jovens que estão nas drogas, né? Estavam na marginalização, falavam: pastor, ora aqui, pastor, para me aceitar Jesus. E muitas das vezes, né? Os obreiros que estavam ao meu lado até oravam, eu falei: não ora não. Não ora não. Falava até para não vou orar não. Não vou orar não. Não vou orar enquanto você não ouvir a palavra de Deus. Diga agora. Porque a oração, ela serve até de libertação, de consolo no momento. Mas é a palavra que liberta. Diga agora a Deus. É a palavra para te libertar. A oração, ela é instantânea. Ela tem um tempo, né, de manter você ali bem. Mas depois ela
tem seu tempo de passar. Depois, meu irmão, e aí? Mas a palavra é que se cumpre na nossa vida, é a palavra que dá resultado para a nossa vida. Quantas pessoas aí pedem oração, entendeu? Para redes sociais, quantas pessoas pedem oração aqui na porta da igreja, quantas pessoas pedem oração pelo WhatsApp. Deus até faz a obra, porque Deus ele ama a humanidade, Deus ele abençoa, mas não muda a vida da pessoa, não muda a vida dela no cumprimento de transformação completa, né? A pessoa não tem uma vida transformada. Então a gente tem que ouvir a palavra. A palavra é importante. Um dia eu fui fazer um culto numa igreja, e o pastor, né, da igreja, o presidente, o responsável da igreja, falou: olha, o senhor sobe, faz só uma oração, não precisa dar a palavra não. Aí eu falei: então não preciso nem subir. Eu não vou fazer oração se quer que você me dê uma palavra para esse povo. Porque a oração pode comover a pessoa, a oração pode ajudar a pessoa, pode curar, pode até trazer benefícios para ela naquele momento. Mas se não tiver a palavra, entendeu? Isso vai ser passageiro. Só vou subir, só vou orar, se eu der uma palavra para esse povo. Aí ele falou: não pode pregar. E quando eu preguei aquela palavra, eu lembro até foi a palavra que eu preguei, que foi do cego Bartimeu. Depois que eu preguei aquela palavra, eu orei. E muitas pessoas ali foram curadas, e muitas pessoas ali aceitaram o Senhor Jesus. Porque o cego Bartimeu, depois que ele foi curado, depois que ele teve as suas vistas, né, renovadas, ele se deu a entregar a sua vida para o Senhor. Saiu dando glória a Deus. E as próprias pessoas reconheceram: não era aquele ali o cego, não era aquele que ficava na porta do templo pedindo esmola. Quer dizer, era, já não é mais, porque Deus transformou a vida dele. Diga glória a Deus. A igreja, gente, é um lugar de transformação de vida. Veja, se você vir para a igreja e não transformar a sua vida, alguma coisa está errada. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser obreiro, sua vida tem que ser transformada. Sua família tem que ser transformada. Seu casamento tem que ser transformado. Sua vida tem que ser transformada. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? É porque ela vem buscar primeiro os benefícios para a sua vida. Ela não vem buscar, né, o Rei da Glória, ela não vem buscar Deus primeiramente. Porque a Bíblia ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão o quê? Então tem que buscar Deus primeiro. O que eu vim fazer aqui hoje? Buscar Deus. E Deus vendo que você está buscando Ele, como Deus é bom, maravilhoso, misericordioso e fiel, Ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Então, a oração que aceita Jesus no coração através de uma oração e pronto, estará salvo. É assim, Jesus? De jeito nenhum. Só oração não salva ninguém, não salva ninguém, melhor. Só oração não salva ninguém. A pessoa, muitas das vezes, vem à igreja mais para pedir do que o quê? Se entregar. Por que muitas pessoas não ficam na nossa igreja? Por que só fica aqueles que realmente têm permanecido? Porque quer sua salvação. Diga glória a Deus. Quem não quer salvação, ela não abandona o pecado, ela não abandona os costumes. Se nós pregarmos aqui, por exemplo, a pessoa está aí sentada, ela está aqui uma semana, um mês, vamos lá. Mas se um dia eu pregar aqui, por exemplo, se eu pregar aqui o livro de Êxodo, Deuteronômio, né, Levítico, que fala sobre adorar somente a quem? Não adorar nenhuma imagem de... Aí a pessoa já não vai gostar. Você está entendendo? Ah, não vou ficar nessa igreja não. Não vou ficar nessa igreja não. Mexeu com a minha santinha. Mexeu com a minha imagem. Não é nós que mexemos. É a palavra, diga glória a Deus. Estar na igreja, na verdade, é um aprendizado. Eu estou aprendendo o que eu posso, o que eu não posso, durante o tempo que eu estou aqui buscando Deus. Eu vou aprender aquilo que eu não posso fazer.
e vou aprender aquilo que eu tenho que largar de mão, e vou aprender aquilo que eu tenho que fazer para o meu crescimento espiritual. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, fala para minha santinha, não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Porque se você for para uma religião, lá não vão pregar contra adorar outros deuses. Sim ou não? Não vai, por quê? Mas aqui prega, diga glória a Deus. Eu aqui não estou para agradar ninguém. Entendeu? Eu sempre digo, eu não sou evangélico e não sou católico. Eu não sou espírita, eu sou de Deus, diga glória a Deus. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não tenho religião nenhuma. Eu sou do Senhor. Porque nenhuma religião vai levar você para o céu. Entendeu? Pelo contrário, a religião vai levar para o inferno. Então nós temos que entender, eu sou de Deus. Entendeu? E para me libertar, eu tenho que ouvir a palavra. Eu não tenho só que abandonar, entendeu? Os deuses desse mundo. Eu tenho que abandonar também meus costumes errados. Eu venho, vamos dizer, nós viemos de um costume errado. Então nós temos que abandonar os costumes e adorar somente a Deus. Diga glória a Deus. Buscar somente a face de Deus. Se você não tiver isso, se você não tiver nascido da água do Espírito, não vai chegar lá. Não vai chegar. Porque Deus é fiel. Deus é justo. Diga glória a Deus. Pessoal, já falei, né? Vou repetir. Pessoal, você está aqui buscando a Deus, vento frio, podia estar no passeio, podia estar, né? Podia estar lá em Pedreiro, né? Curtindo lá aquele lugar lindo, né? Comendo chocolate à vontade, né? Mas você está aqui dando exemplo. Aí tem pessoa que está nem aí para a igreja, nem acordado de manhã. Aí você chega lá no reino de Deus e encontra essa pessoa lá. Em nenhum momento deu importância às coisas de Deus, à palavra de Deus. Como é que você vai se sentir? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Eu vou falar como é que eu me sentiria. Revoltado. Pelo amor de Deus. Eu abandonei o pecado. Eu abandonei as coisas erradas. Tirei minha juventude todinha para buscar esse Deus, adorar esse Deus. E o cara que bebeu, fumou, fez tudo errado aqui também. Eu me sentiria o quê? Revoltado. Mas só que não é assim, amém, gente? Deus é justo. E Deus é fiel. E a sua palavra se cumpre. A palavra de Deus é fiel. Isso aqui, meu irmão, é fiel. Não tem idade, não tem, sabe, tempo de igreja e nada. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que realmente me converter. Amém? Então, olha o que diz aqui, ó. Infelizmente, se baseia numa interpretação simplória de Romanos, né? De Romanos, por exemplo, simplório de Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou, mas em toda a Bíblia, especialmente nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Jesus faz questão de dizer que existem 7 passos para uma pessoa ser salva e que, faltando um deles, não há certeza da salvação. Quer dizer, eu tenho que ter os 7 passos. Eu tenho que andar nos 7 passos do Senhor Jesus. Temos isso tanto no ensino como nos exemplos de conversão da Bíblia. Vamos pegar os exemplos da Bíblia, são vários exemplos. Carcereiro, por exemplo, que viu o poder de Deus naquela hora que Paulo e Silas estavam presos, com milhões, né? Naquelas cadeias, e quando Paulo e Silas oravam, clamavam, adoravam o Senhor, entendeu? E as cadeias se quebraram, as correntes se quebraram, e Paulo e Silas foram soltos. E aquele carcereiro viu o poder de Deus, ele viu tudo. Ele não viu ninguém quebrando, ele não viu ninguém martelando, ele viu o poder de Deus, as cadeias se soltando. Então ele disse para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? Diga glória a Deus. Ele perguntou. E logo depois levou Paulo e Silas para sua casa para
pregar a palavra de Deus. Por que a igreja é tão perseguida? Até hoje. Por que o evangelho é tão perseguido? Por causa da palavra de Deus. Não é por causa da oração. Não é por causa da placa da igreja. É por causa da palavra. Diga glória a Deus. Então, ó, vamos ao primeiro passo. Vamos ao primeiro passo. Qual é o primeiro passo aí, gente? Qual é o primeiro passo para mim ser salvo? Que hoje Satanás, os demônios e os incrédulos, os desagrejados, o que eles estão fazendo? O que eles estão falando? Não precisa ir à igreja. Por que é tanta essa preocupação? Por que o diabo se preocupa tanto a pessoa não vir para a igreja? Por quê? Porque ela não vai ouvir o quê? A verdade. Se a Bíblia fala em João 8,32, se ouvireis a verdade, a verdade vos libertará, então o primeiro passo é isso aqui, ó. Olha aqui. O primeiro passo é o quê? Vir à igreja. Entendeu? Vir à igreja. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui. Primeiro passo. Está aqui, ó. Vir à igreja. O primeiro passo é o quê? Fazer o que você está fazendo. Então vamos lá. Vi a igreja e ouvi a palavra. Sem nenhuma dúvida, olha para mim, presta atenção. Para você pegar o espírito da palavra. Sem nenhuma dúvida, essa tem que ser a primeira atitude. Vi a igreja e ouvi a palavra de Deus. Que sai da boca de quem? Do bispo Andrade? Da boca de Deus. Que sai da boca de Deus do altar. Diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Não é só vir à igreja, mas buscar, se entregar, entendeu? Colocar a sua vida nas mãos de Deus. Posso falar uma coisinha aqui rapidinho? Que o HD vai funcionando, né? A memória vai funcionando, vai trazendo lembranças. Um certo dia, né? Na igreja que eu passei, nós adoramos a Deus, aquele povo, né? Se lançando, levantando as mãos, dando glória a Deus, dando aleluia. Aquela coisa maravilhosa. Nós estamos vendo pouco hoje em dia. Sim ou não? Aquela coisa maravilhosa, glória a Deus, aleluia. E o povo, gente, o suor descendo, aquela coisa toda, e aquela coisa maravilhosa, pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas chorando. Aí eu observei do altar uma senhora adorando a Deus, se entregando. Gente, a mulher parecia que não estava ali naquele momento, né? Ela adorando, ela chorando, suando. De repente, eu vi aquela mulher, entendeu? Se molhar todinha. A mulher de suor. Aquela mulher estava urinando naquele momento ali. Aquela mulher estava urinando. E eu falei assim com o obreiro: o que está acontecendo com aquela senhora? Aí o obreiro foi lá, tocou nela, né? Pensei que ela estava acontecendo alguma coisa, né? Sabia? E ela nem se ligou para o obreiro. Acabou o culto, acabou a adoração. Aquela mulher disse o seguinte: olha, gente, ela mesmo falou com as próprias palavras dela. Quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou adorando a Deus, eu busco em todo momento. Eu não paro, não. Você me perdoa. Ela mesmo falou: eu tive vontade de ir no banheiro urinar, mas não fui. Para não perder o que eu estava recebendo. Diga glória a Deus. Quando eu estava me sentindo como se estava na glória. É como se eu estivesse na glória. Eu posso ter passado vergonha diante de vocês, mas diante de Deus estava sendo exaltada. Diga glória a Deus. Então é maravilhoso, gente, sentir a presença de Deus, adorar a Deus, tem que se lançar. Você tem que realmente ter uma intimidade completa, não é só vir à igreja, mas participar de tudo aquilo que o culto está sendo realizado. O culto não é para mim, o culto não é para ninguém, o culto não é para a igreja, o culto é para Deus. Diga glória a Deus. Então aquela mulher se preocupou. E ela saiu daquela igreja,
cheia do Espírito Santo. E é o que a Bíblia ensina, né? Enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o primeiro passo é isso aí. Vi a igreja, né? Jeremias 29, 13, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Desculpa. Buscar-me-eis e me achareis quando vós buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Mas muitas das vezes tem vivido uma aparência, porque não vive o que prega ou ouve. A solução é se libertar deste mal que se esconde. Amém? Segundo passo, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Qual o segundo passo, gente? Hein? Eu tenho que vir à igreja. Eu tenho que vir à igreja aí? Crer. Mas crer no bispo? Crer no pastor? Crer no homem? Crer em quem? Em Deus. Então eu vou ouvir, eu vou crer. E a partir do momento que eu crer, é o segundo passo que eu estou tendo. Amém? Deixa eu colocar aqui armadinho. O segundo passo é esse aqui, ó. Eu tenho que crer. Amém? E se eu não crer? É aquilo que eu falei. A pessoa vem à igreja, ouve a palavra, mas quando a palavra não faz de encontro que ela quer, ou que ela faz, né? Eu acabei de falar. Se ela não crer, ela vai até duvidar da palavra de Deus. Ela vai duvidar do que está sendo pregado. Será que essa palavra é de Deus mesmo? Será que Jesus morreu mesmo por mim? Será que existe Deus mesmo? Então, ela vai duvidar. E se ela duvidar, ela não vai ficar onde? Na igreja. O primeiro passo ela até faz. Vou visitar aquela igreja. Se quiser pode tirar, tá bom, gente? Está calor, né? Você pode tirar, estou sentindo calor. Então, o primeiro passo ela até vem. Mas quando ela senta e ouve alguma coisa que não aceita, que ela desacorda, aí ela fala, não quero ser igreja não. Porque não aceitei o que esse homem disse. Aí já não é nem mais pastor, já não é mais bispo, entendeu? Já não é mais homem de Deus, sabe disso? Fala até mal, eu não gostei daquele homem. Eu não gostei do jeito que ele falou. Tem gente assim ou não tem? Porque o diabo já botou na cabeça dela o que eu preguei não é de Deus. O diabo não quer que ninguém se liberte. O diabo não quer que nós se libertamos. Então ele começa a colocar razões para você duvidar. Então você já para no segundo passo, que é crer. Porque crer em Deus, todo mundo crê. Sim ou não? Todo mundo crê em Deus. Católico, evangélico, espírita, as religiões muçulmanas, todo mundo. Entendeu? As religiões judaicas, todo mundo crê em Deus. Mas, na hora de ouvir a palavra, já volta para trás. O que eu falei sexta-feira, né? Quem estava sexta-feira ouviu ou não ouviu? Né? Quem anda para trás? Qual animalzinho que anda para trás? Caranguejo. Não é? É ou não é? Falei de alguns animais, né? Quem é os animais? Falamos do bicho preguiça, né? O crente preguiça. Falamos do crente tartaruga. Sim ou não? Foi bom. Quem vê sexta-feira, 8 horas da manhã, foi muito abençoado. Diga agora. Porque os cultos não são iguais, né? Faço culto de manhã de um jeito. À noite é a pastora. Desde outros demais. Ambos foram o quê? Abençoados. Diga agora. Que Deus trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Nem sempre Ele trabalha igual de manhã, por exemplo. Hoje, o culto da manhã é uma coisa. O culto da noite é completamente diferente. É totalmente, sabe? Não tem nada a ver com o culto da manhã.
porque Deus trabalha do jeito que Ele quer. Diga a glória a Deus. Então esse segundo passo aí, crer, diz assim, ó, isto é ter fé. Na Bíblia, crer é mais do que um exercício intelectual. Nesse sentido, quase 100% dos brasileiros, de alguma forma, creem em Deus. Acabei de falar aí, né? Claro que creem em Deus. Mas crer que sua morte, né, na cruz é a única solução para nos salvar dos nossos pecados. Tem muita gente em dúvida. Muita gente. Se Jesus morreu e ressuscitou mesmo. Porque ela, gente, nas suas religiões, ela aprendeu outra coisa. Ela aprendeu outros santos. Tem santo de Paulo, tem santo disso, tem santo daquilo. É só aprender a religião, mas nunca aprenderam a palavra de Deus. Entendeu? Não tem. Então, muitas das vezes, ela vive uma religião pagã que não libertou ela, que nem vai salvar ela. Porque salvação só tem quem? Só em Jesus Cristo. Não tem outro. Nenhum outro, gente, pode dar salvação se não for através de Jesus Cristo. Jesus é como isso aqui. Vamos dizer que aqui fosse uma rua, e ali onde está a Solange ali, é uma rua. Amém? Para mim chegar àquela rua, vamos dizer que aqui é um rio. Amém? E tem uma ponte. Jesus é essa ponte. Diga glória a Deus. Para mim chegar até a salvação, eu tenho que atravessar a ponte. E para mim atravessar a ponte, eu tenho que passar, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. E Jesus é essa ponte. O que vai nos levar à salvação não é religião, não é homem nenhum, não é pastor, não é bispo, não é obreiro, não é ninguém. Mas você crê na palavra. Põe sempre no coração, crê na palavra. Diga glória a Deus. Aí continua diz assim, ó, que Jesus é o único caminho que leva o homem perdido a Deus. João 14, 7. Você pode ler tudo lá, Timóteo 2, 5. E que não há nenhum outro, Atos 4, 12, né? Nesse sentido, a fé é qualificada, uma vez que é baseada nas escrituras sagradas que podem nos tornar verdade de Deus. E crendo e ingerindo a palavra no coração. Ele diz assim, ela pode ser liberta ou não. Nunca vi a igreja, pois ela não aceitou a libertação dos seus pecados ou dos seus costumes religiosos. Libertação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Importa que eu sou do lado de fora, importa que você dentro de mim. Então esse é o segundo passo. E o terceiro passo? Já vi no primeiro passo, já entrei na igreja, já ouvi a palavra, já criei na palavra, aceitei a palavra. E qual é o terceiro passo? Hein? Qual é o terceiro passo? Está subindo e descendo não, hein? E daqui a pouco cansa. Qual é esse terceiro passo? É isso aqui. O terceiro passo é o quê? Já entrei na igreja, já ouvi a palavra, já criei na palavra, então eu tenho que me arrepender. Eu não posso me batizar nas águas se eu primeiro não me arrepender. Não adianta, vai ser só um banho, vai só tomar banho, vai fazer eu tomar banho também, vai me molhar, mas não vai adiantar nada. Então, o terceiro passo da salvação é isso aqui, ó. Arrependimento. Vou colocar aqui. Entendeu? E aqui diz, ó. Vamos continuar, vamos ver o que diz o terceiro passo. Arrependimento. Nas escrituras sagradas, o arrependimento é mais do que um sentimento de remorso ou desconforto. É a tristeza por saber que nossos pecados foram os responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Por sua situação de pecaminosidade, em Atos 2, verso 38, Pedro inicia dizendo: arrependei-vos, já leram essa passagem?
A palavra de Pedro foi o quê? Você vê que uma religião, não vou citar o nome, a gente não tem nada contra a religião, a gente amamos todo mundo, mas fala que Pedro foi o primeiro Papa. Quem foi o primeiro Papa? Pedro? Isso é conversa fiada. Pedro, gente, foi um homem natural, como qualquer um de nós aqui. Pedro foi um servo de Deus. Gente. Pedro nunca foi Papa, amém? Pedro foi o quê? Apóstolo, diga glória. Pedro foi um pecador. Eu assinei aqui na terça-feira que Pedro teve seu chamado quando ele estava trabalhando na pesca. E onde o Senhor chamou ele, a partir de hoje não será mais pescador de peixe, né? Mas pescador de almas, diga agora a Deus. Então não tem esse negócio de Pedro foi Papa. Ih, onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Em qual Bíblia? Hein? Qual Bíblia está escrito que Pedro foi Papa? Hein? Esses tipos de Papa que estão aí? Esses papas estão envergonhando o Evangelho? Hein? Nada disso. Nada disso. Pedro foi um homem de Deus. Foi um homem natural que se converteu a um homem espiritual. Deus se tornou um homem de Deus tão forte. Quem sabe como é que foi a morte de Pedro? Pedro morreu, gente. Pedro não ressuscitou. Como é que Pedro morreu? Quem sabe? Ninguém sabe. Pedro foi morto, crucificado. Mas ele não aceitou ser crucificado igual Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo. E não ressuscitou. Amém? Pedro não é santo, não. Pedro não foi santo como homem, mas como Deus não foi, não. Você também é santo, diga agora a Deus. Não como Deus, você é santo como pessoa, como convertido. Entendeu? Então vamos aprender isso. Tem pessoas que já nesse passo já não aceitaria. 10 pessoas aqui, por exemplo, que ela ama a religião, que ela vive a religião, já não aceitaria isso aqui. Talvez ela está de caranguejo. Talvez ela já está de caranguejo. Pera, meu Deus. Já vim na igreja, já vi a palavra, já me arrependi dos meus pecados. Espera aí, esse passo aí já é difícil. Qual é esse passo? Qual o nome dele? Arrependimento. Você já se arrependeu? Eu já me arrependi. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que o pecado, né, é matar, roubar, né, fazer coisa errada, se prostituir, papapá, essas coisas todas. Mas muitas das vezes a pessoa esquece que também é pecado, e pecado, um dos piores, adorar outros deuses. Adorar outros deuses é pecado. Amém? Quando eu soube disso, eu segui o espaço direitinho, mas quando eu soube disso, eu imediatamente me dobrei diante de Deus e disse: Senhor, me perdoa, porque por muito tempo eu adorei a outros deuses, mesmo na minha juventude. Entendeu? Já adorei a lua, já adorei o sol, não vou falar o nome aqui de Deus desse mundo, mas já adorei muita coisa. E eu pedi: Senhor, eu me arrependo de ter adorado tantos outros deuses, sabendo que o Senhor morreu na cruz por mim. Entende? Então, isso também tem que ter arrependimento. Então, é a segunda parte, ou o segundo passo de um arrependimento. Me arrepender dos meus pecados naturais e se arrepender dos meus pecados sobrenaturais. Então, o arrependimento tem que ter na sua vida também disso. Entendeu? Todo dia tem que se arrepender. Nós somos pecadores. Então diz aí, ó. Lá. Arrependei-vos, né? Pedro diz. Uma pessoa, para ser salva, precisa ser como o publicano na parábola contada por Jesus em Lucas 18:13. Bater no peito e dizer a Deus: ó Deus, não sei, né? Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Em seguida, precisa ter a atitude de quem? De Zaqueu, que ao arrepender-se naquilo que era possível, né? Ele corrigiu, isto é, restaurou aos seus dons aquilo que tinham que roubar. Zaqueu que subiu na árvore, né? E aqui diz o seguinte, ó.
Deixa eu ver aqui. Daquilo, arrepender naquilo que tinha roubado o povo. Quando está decidido por Jesus, a pessoa precisa ver, entendeu? Ela precisa ver que precisará mudar para seguir o Senhor. Muitas das vezes a pessoa chega até um ministério mais alto, né? Ser bispo, ser pastor, ser obreiro, sem se libertar. Tem que se libertar. Não adianta a pessoa ser alguma coisa, ter um cargo negro, que não foi liberta. Porque ela tem a possibilidade nem de ser salva. Ela tem que ter sua libertação. Diga glória a Deus. Entendeu? Porque às vezes o bispo, o pastor, bota na obra porque gostou da pessoa, a pessoa é agradável, a pessoa é justa. Não. Ela tem que se libertar. Diga glória a Deus. Entendeu? Igual o jovem rico, né? Senhor, o que eu farei para herdar o reino de Deus? O que Jesus disse para ele? Pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres, vende e segue. Como eu já falei aqui, o problema do jovem rico não era vender tudo, entendeu? E dar para os pobres. Então, para ele não era nada. Mas o problema era seguir Jesus. Diga a glória a Deus. Está entendendo? O problema era seguir o quê? É difícil seguir Jesus. É difícil, muito difícil. Não é fácil. Eu tenho que me despojar de tudo que desagrada a Deus. É muito difícil seguir Jesus. Ele falou, não, ficou triste, porque voltou para... Não era o problema da riqueza, era seguir Jesus. Você pega uma pessoa no culto da igreja, você prega a palavra, prega a verdade. Você pergunta, você gostou da igreja? Você gostou da palavra? Gostei não. Não gostei desse pastor. Por que ela não gostou do pastor? Porque o pastor pregou a verdade. Muita gente não quer ouvir a verdade. Muita gente, a verdade magoa ela. Verdade dói. E a pessoa, não vou ficar aqui não. Eu largar minha santinha, eu largar o meu santinho, eu jogar fora, eu quebrar, é ruim. Esse pastor é maluco. Eu comprei isso, olha, gastei um dinheirão. O Deus é tão grande que teve que comprar. E nós que aceitamos o Senhor Jesus, foi Ele que comprou a nossa salvação. Amém. Com seu sangue. Diga glória a Deus. Agora quem quer ter Deus tem que comprar. Esse não, Ele que nos comprou com seu sangue. Diga glória a Deus. Entendeu? Então, tem pessoas que não gostam. Mas eu vou continuar pregando desse jeito. Fui chamado para ganhar alma, não para agradar almas. Entendeu? Quer dizer, muitas pessoas, né? Na verdade, dentro da igreja, ela era uma pessoa e do lado de fora outra. Não viva de aparência. Arrependei-vos, diga glória a Deus. E o quarto passo? Eu já entrei no primeiro passo, que é entrar na igreja, as portas estão abertas para todos. O segundo passo é crer. O terceiro passo, arrepender-se, né? Já me arrependi, opa, já estou no meio do caminho do céu, diga glória a Deus. Já estou no meio do caminho do céu. E qual é o terceiro passo? Qual é o quarto passo? Qual é o quarto passo? Hã? Confessar. Já me arrependi, agora tem que confessar. Não adianta você se arrepender se você não confessar, se você não perdoar. Entendeu? E a palavra confessar se refere a muitas coisas. Pedir perdão. Entendeu? Você tem que mostrar realmente que você é uma nova criatura. Observa bem que você ainda não é de Deus ainda. Você ainda não está salvo. Porque são quantos passos? 7. Mas você já está no meio do caminho. Olha aqui o caminho. Eu já estou no meio do caminho. Será que eu vou confessar? Quer ver um exemplo aqui? Aqui da nossa igreja, lá de trás, lá do passado, você vai lembrar de quem? Fala o nome não. Cheguei para essa pessoa e falei: a senhora tem que perdoar o seu filho. A senhora tem que perdoar o seu filho. A senhora não quer ser uma mulher de Deus? A senhora não quer ser uma mulher
serva de Deus só tem que perdoar o seu filho. Eu perdoar aquele animal? São 10 anos que ele não fala comigo. São 10 anos que ele não dá um oi para mim, nem no telefone. Eu vou perdoar nada. O senhor me perdoa, pastor? Engraçado, para mim ela pede perdão. O senhor me perdoa, mas eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. E eu falei, então, fica na igreja. Vai ficar na igreja. Porque a senhora não vai ser salva. Mexi na ferida da pessoa. Mexi na ferida da pessoa. Quem sabe de quem eu estou falando? Quem sabe? Viu, quem sabe? Eu não vou perdoar. Mas foi ouvida a palavra. Diga glória a Deus. Fui ensinando. Fui atendendo. Fui explicando. Aí se sensibilizou com a palavra e perdoou. Diga glória a Deus. Aí perdoou. E aquilo que ela poderia fazer há muito tempo atrás, não fez, por causa do coração duro. Não basta somente estar na igreja, não basta somente crer, porque crer todo mundo crê. Não basta somente se arrepender. Tem que confessar. Nós não podemos guardar marca. Eu não falo por fulano, eu não falo por Beltrano. Eu odeio aquela mulher, que mulher metida, que mulher grossa. Nós temos que confessar, não somente para Deus, porque para Deus é fácil, né? Deus me perdoa, Deus. Ah, Deus, isso. Mas e a pessoa ferida? Você tem que chegar lá para ele, perdoar ela também e receber o perdão dela. Então, vamos ao passo de confessar. Agora sim, com base em Romanos 10, 9 ao 10, a pessoa que deseja se tornar um discípulo de Jesus, o que é um discípulo? O seguidor, né? Servir no ministério, deve confessar, não somente como seu Salvador, mas ouvir e permanecer. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8, 47. Muitos querem viver com uma aparência de santo, né? Seja de bispo, de pastor, de obreiro, missionário, evangelista, membro, isto é, o dono de sua vida. Por isso devemos confessar o nosso pecado, se de fato há um arrependimento. O coração tem que nascer o quê? De novo. Morrer a velha criatura e seus pecados e costumes. Sempre lembra disso, não é só os pecados não, os costumes também. Não basta apenas se libertar dos pecados, tem que se libertar dos costumes. Muitos costumes são pecados. Também, exemplo de costume, vícios e adoração a outros deuses. Quer dizer, a pessoa às vezes ela vem de um costume religioso, ela nunca foi aquilo, mas ela traz um costume, né? Alguns costumes, né, religiosos, entendeu? Que é se benzer, isso aí, gente, é costume pouco. Isso é besteira. A marca que está em nós é a marca do sangue de Jesus. Nós fomos marcados pelo sangue de Jesus. Você não tem que se benzer, não. Você já é salvo, você já é liberto. Diga a glória a Deus. Isso aí não vai trazer nenhum benefício para você, mas é costume de guardar, né, imagem. Não, minha imagem. Vou guardar minha imagem aqui, ninguém mexe, não. Entendeu? Minha imagem aqui, ninguém mexe. E às vezes ela já está em outro tipo de igreja, né? Totalmente contrário que ela estava, mas ela não, minha imagem aqui tem que largar. Tem que largar esse costume. Tem que abandonar esse costume. Porque Moisés, quando subiu ao monte, olha para mim aqui. Olha para mim, abaixa a cabeça, antes você vai dormir, se o queixo vai cair. Vai acabar já, fica tranquilo, acorda aí. Pede para Jesus, Jesus não deixa eu dormir não. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, para trazer a tábua da lei para o povo, Moisés subiu, gente, com o maior prazer, com o maior amor, obedecendo a palavra de Deus. Foi lá ao monte, foi lá, pegou a tábua da lei, né? O próprio Deus escreveu com a própria mão, com os próprios dedos, né? Foi lá e escreveu. E Moisés, todo feliz, todo animado, obedecendo o monte.
Quando chegou numa parte do monte, ele ouviu uns barulhos, né, de tamborim, barulho de som, de músicas, né? E até pensou, puxa, o povo já está glorificando a Deus, o povo já está adorando a Deus por causa, estou trazendo as leis do Senhor. Quais são as leis do Senhor? Palavra, é a palavra de Deus. Quando Moisés avistou o povo lá de baixo e viu o povo adorando aquele bezerro, entendeu? Um bezerro enorme, inclusive bezerro feito com seus próprios cordões, né? Seus tesouros, né? Pulseiras, né? Como é que fala? Colar, né? Eles vieram do Egito com isso. Moisés se entristeceu, porque o povo adorava aquela imagem, dando volta àquela imagem, adorando aquela imagem, a imagem de um. Por isso que hoje existe, talvez você não conheça, existe aí uma religião que tem esse bezerro, né? Entendeu? E o povo adorando. Moisés ficou revoltado. Moisés ficou tão revoltado que aquela alegria dele se transformou em revolta. Ele pegou aquelas tábuas da lei e quebrou. E quando ele quebrou, veio a ira de Deus contra aquele povo. A ira de Deus que está adorando a outros deuses, a outra imagem. E Deus mandou fogo do céu. Entendeu? Abriu uma cratera, abriu um buraco. E todos aqueles que adoravam aquele bezerro, aquele Deus feito pelas mãos do homem, todos foram direto para o inferno. Porque a palavra diz o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Quem sabe? Quem sabe o primeiro mandamento aí? Adorar somente a quem? De todo o quê? De toda a sua? Então é a Deus que tem que adorar. Foi Deus que criou a terra, o céu, o mar, foi Deus que criou a humanidade. Foi Deus que criou o homem, sabia, gente? Mas bicho, eu aprendi lá na minha escola que eu vim de macaco. Você é macaco? Quem é macaco aqui? Levanta a mão. Quem é macaco aqui? Está amarrado isso. Tá vendo? Coitado do macaco. O macaco é até mais bonito que a gente, eu lembro, não é? Né? Chimpanzé. Você era chimpanzé, dona Cacilda? Você era chimpanzé, senhor Nathaniel? Você é chimpanzé, senhor? Eu tenho descendente de macaco. Isso aí, gente, é estudos, entendeu? Da humanidade, das religiões. Nós fomos criados, quem criou em Gênesis capítulo quê? Não estou bem lembrado. Acho que é 2, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você tem a imagem de Deus. Quando você olhar lá no espelho, pentear o seu cabelo, quando você pintar o seu cabelo lá no espelho, faz de conta que quer televisão no espelho. Olha aqui, para ver se dá para me ver. Pentear com a escova, estica. Puxa, olha, estou tão bonito. Olha, puxa, sua imagem e semelhança de Deus. Diga agora, sua imagem e semelhança de quem? De Deus. E o macaco também é um animal criado por Deus. Mas o macaco não tem salvação. Amém? O elefante não tem salvação. Entendeu? Quem tem salvação somos nós, gente, a humanidade. Você tem a alma, o espírito de vida que Deus colocou em dentro. Entendeu? Então, guarda isso. Vai nessa, né? Agora estão agora levando para as escolas, né? Alguns assuntos para enganar as crianças. Sobre ideologia, né? Sobre que o homem pode casar com homem, mulher com mulher. Onde está escrito isso? Aonde? Ensina, me mostra aí. Está na Bíblia isso? O homem pode casar com homem, mulher com mulher? Onde está escrito isso? Gente, isso aí é do diabo. Entendeu? Isso é do diabo, de Satanás. Deus formou o homem e formou da costela do homem o quê? A mulher. Quando o homem se casa, a costela volta para ele, sabia disso? Quem está entendendo? E agora ele tem uma auxiliadora. É uma mulher idônea, né? Uma mulher que vai ajudar ele. Então, gente, isso é de casamento, né? Eu falei de casamento aqui. Então não vale essas crendices. Creia na palavra de Deus, diga glória a Deus. Somente na palavra de Deus. Não confie em palavras falsas. Confie somente na palavra de Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui
Você vai chegar em casa, ou hoje, ou amanhã, ou mais tarde, abre os textos bíblicos que estão escritos aqui. Todos os textos bíblicos. Amém? Diga a glória a Deus. Então vamos lá. Então, primeiro passo, já entrei no primeiro passo. Já entrei aqui no primeiro passo. O meu segundo passo. Então, dá um espaço aqui para mim, um para o outro. Assim, ó. Uma distância mais ou menos isso. Certinho, né? Aí está torto. Mas não, isso. Agora está certo. Isso. Não, bota mais para cá. Isso. Aí. Então, o primeiro passo, quem aprendeu? Qual é o primeiro passo? Vir à igreja. Você já está vindo. O segundo passo, crer. Já estou crendo. O terceiro passo, arrepender. E o quarto passo? Agora, deixa para os outros passos. Não vai falar hoje, não? É no próximo estudo. Diga agora. Mas olha o que diz aqui, ó, para a gente terminar. Olha aqui, ó. Disse Pedro, né? Senhor, não me lava somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Lucas 13, 9. Está lá na Bíblia. Peguei sexta-feira aqui. E Davi disse, foi terça-feira, peguei isso aqui. Salmo 51. Por sua vez disse Davi, né? Me lava completamente da minha iniquidade e me purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 3. Então, gente, você observa aí que Davi, ele pecou, se arrependeu, mas foi lá e falou, Senhor, me lava completamente, me purifica. Nós temos que se lavar, mas temos que se lavar como? Que tipo de lavagem é essa? É que eu dei um exemplo aqui desta mulher que estava buscando a Deus, entendeu? O obreiro foi lá, tocou nela, senhora, ela está urinando, ela nem deu atenção para o obreiro, mas depois que acabou a busca, a oração, ela foi para o obreiro. Olha, eu estava me sentindo tão bem buscando a Deus, que eu nem quis parar. Eu nem quis, sabe, ir lá no banheiro. Eu estava me sentindo, olha, nas nuvens. E é isso que o verdadeiro adorador tem que fazer. Não largar a sua adoração a Deus, buscar a Deus. Entendeu? Invocar o Senhor, se entregar, se lavar completamente, se purificar completamente. Diga glória a Deus. Então eu vou deixar os outros passos aqui. Nós vamos pregar na outra. Você já, olha aqui, ó. Você já começou o primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quinto passo, que nós vamos pegar depois, o segundo estudo, é esse aqui, ó. Se batizar. Eu tenho que me batizar. Já larguei a idolatria, já larguei o pecado, já larguei a mentira, já larguei a fofoca, já larguei, vou dar exemplo, né? As bebidas, já larguei os vícios. Por que muita gente não se batiza? Por que muita gente não se batiza nas águas? Porque ela não largou alguma coisa ainda. O batismo nas águas não significa que a pessoa está salva. Porque depois desse passo aqui, falta quantos? Falta 2. Eu tenho que me batizar. Pô, já vi a igreja. Já li a palavra. Já me arrependi dos meus pecados. Já confessei meus pecados. Então vou me batizar. Diga a glória a Deus. Vou me batizar nas águas e no Espírito Santo. Só nas águas não resolve. Eu já batizei uma pessoa, já perdi a conta de quantas pessoas já batizei. Olha, são muitas. Entendeu? Já batizei uma pessoa e passando horas depois, 3 horas, 4 horas, pegar o carro, sair na rua, fazer uma visita, encontrar a pessoa no bar. Tomando o quê? Está falando o que no bar? Hein? Porque eu não acusei, não. Eu parei o carro e fui beber. Me deu uma fraqueza. Deu vontade de dizer, não se libertou. Quer dizer, ela já quebrou o espaço dela. Entendeu? Então, qual depois do passo de batizar? Qual é o 6º passo? Perseverar. Eu tenho que perseverar. Diga agora. Você está achando que vai ser fácil? Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de quê? Bom ânimo, você tem que lutar, não vai dar, não vou para a igreja hoje não. Não vou para a igreja hoje não. Hoje eu estou revoltada.
Hoje eu estou chutando lata. Hoje está saindo fumaça por nariz. É isso que tem que vir. Ah, hoje eu estou com dor nas pernas. Igual o seu Zé chegou aqui, né, seu Zé? Sexta-feira. Quando foi? O seu Zé chegou aqui limpando o chão, sabia, gente? Limpando o chão, parecia uma enceradeira. Limpando o chão. Onde ele passou, né? Limpando o chão. Mas veio. E hoje, como é que você está? Porque veio. Você imagina se eu dar um resfriado no Bispo Andrade, eu não vou fazer o culto não, para faz o culto. Né? Tem que vencer tudo, diga agora. Nada pode me impedir de vir para a igreja. Ah, está caindo um temporal. Ah, está chovendo. Ah, está frio. Mas eu não posso parar, eu tenho que perseverar. Diga glória a Deus. Esse passo aqui muita gente quebra. Muita gente quebra, principalmente nesse tempo de inverno. E olha que Jesus disse, é bom que não venha no dia de quê? Inverno, está na Bíblia. Então, esse é o sexto. É verdade, sexto passo. Você vê quanto eu trabalhei. Você sabe quantas vezes eu fiz esse texto aqui? Já tem erro, você não tem? Fiz umas 10 vezes. Mas tem de papel jogado ali, rasgado. Ai meu Deus, é errado. Eu fazia novamente. A gente não pode desistir. Tudo que é de Deus é difícil. Tudo que é de Deus é complicado. Deus não dá nada de mão beijada. Às vezes a pessoa quer vir para a igreja só receber a bênção, o milagre, a cura. Mas ela não quer receber a salvação. Já fui buscar o terno ainda ontem. Já fui buscar o terno funcionário ontem. Já fui em Volta Redonda, vamos lá correndo. Quando eu cheguei aqui, passei para aquela porta, não fui nem em lugar nenhum, fui direto para fazer isso aqui. Então você tem que valorizar, diga agora a Deus. Porque isso aqui requer esforço, requer oração, que eu tenho que falar com Deus, eu tenho que Deus me dar sabedoria, me dar entendimento, requer o esforço físico, sentado na cadeira ali, horas e horas, entendeu? Para fazer isso é porque eu quero o teu bem, eu quero a tua salvação, diga agora a Deus. Valorize, amém? O último passo. Vou perguntar aí, quem sabe qual é o último passo? Comunhão. Ah, seja Deus, mas vocês são um pouco não, né? Comunhão. Comunhão com quem? Com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que ter com os meus irmãos. Comunhão. E comunhão está na segunda parte, não deu para mim imprimir, entendeu? Acabou o papel também, é muito papel. A gente gasta muito papel aqui na igreja, mas faltou um detalhe no final. Presta atenção, faltou um detalhe. E Deus falou assim comigo, ó, não escreve o final. No final da história, eu ainda vou passar para você. Diga agora. Por isso que eu não entreguei também, porque esse último detalhe, que é, por isso essa palavra aqui, comunhão. O que é comunhão, gente? O que é comunhão? Quando o homem e a mulher casam, como é que eles casam? O certo de casamento é o quê? Por exemplo, eu casaria com uma mulher se eu tivesse, né, separação de quê? Você casaria? Você casaria com uma mulher, com um homem? Vamos casar, vem para cá, vamos casar, mas vamos casar com separação que tem. Não casará. Entendeu? Eu fui fazer um casamento, eu sempre oriento os casais, sempre sento, conversa até realizar o casamento. E eu já estava assim, próximo do casamento, faltando uns 2 dias, eu perguntei esse casal, vocês têm certeza que é casado? Tem certeza? Até eu dar a bênção sacerdotal, até eu dar a bênção final, para vir ao beijo e a aliança, né? Depois que o bispo bota, eu oriento a botar a aliança no dedo, aquele casal fez uma aliança ali, perto. Aí, cheguei e falei, vem cá, vocês vão casar, como é que eu quero? Eu preciso saber qual é a comunhão. Não que eu vou deixar de fazer o casamento, amém, gente? Se a pessoa chegar assim, vamos dizer que o Joel quer casar com a Lindalva. Com a Lindalva não, Lindomar. E a Lindomar quer casar com ele. Aí o Joel fala assim, ô Bispo Andrade, vou casar com a Lindomar, mas não quero casar com o meu de bem. Aí eu pergunto, você aceita, Lindomar, casar com ele assim? Aceito.
Estou dando exemplo. Aí eu tenho que fazer o casamento, porque os dois concordaram. Diga glória a Deus. Então, quando eu perguntei lá para o rapaz, você vai casar com ela? É a comunhão de vocês, como é que vai ser? A comunhão vai ser de separação de bem. O que é meu, o que é dela. Aí eu perguntei para ela, você aceita casar com ele? Você quer casar com ele? Estou desistindo hoje. Está aqui a aliança de noivado, está aqui, ó, tudo, eu não quero mais casar. Porque ela não aceitou. E é o certo. Assim é com Deus. Tudo que é de Deus é seu. Diga glória a Deus. Tudo que é seu é de Deus. Porque nós fizemos comunhão com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Diga glória a Deus. Então essa parte aqui, que é a sétima, você tem que ter na sua vida. Tem que ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Tudo que é de Deus é seu. Amém? Diga glória a Deus. Então, passa aí devagar. Fica de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Fica de pé. Fique de pé. Então, deixa eu dobrar o meu joelho aqui, fica de pé. Não precisa fechar os olhos, não. Deixa que eu faça a oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dobro o meu joelho pela vida de cada pessoa que está neste culto hoje, para que esses passos rumo à salvação venham acontecer na vida dela, cada passo, meu Pai. Hoje nós ensinamos até o quarto, no próximo domingo nós vamos ensinar o restante dos passos, até chegar, meu Pai, à comunhão. E manter, meu Pai, a nossa luz acesa. Manter, meu Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Então abençoe esses passos. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fizesse. Quando eu botei esse tapete aí, foi de manhã, ontem, diante de Deus, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas Deus vai só trabalhando na nossa mente. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você entendeu a palavra? Você aprendeu a palavra? Não fica para lá, fica aqui, a câmera lá para cá. Você quer andar nesses passos? Esses passos do Senhor é muito difícil. É complicado. Amém? Então, se você quer andar, e eu quero andar, e nós queremos andar, então você vai andar. Diga, você vai falar com Deus, porque isso requer oração, isso requer, gente, atitude. Deus, eu quero andar nesse espaço. Eu quero que você passe aqui assim, ó, olhando para esse espaço, devagarzinho, não tem correr não, para você nunca esquecer que você vai andar nesse espaço. Diga, glória. Primeiramente, tem Deus para te ajudar. Segundo, tem eu para te ensinar o caminho do Senhor. Amém? Esse é o espaço do Senhor Jesus até a glória. Nós já tivemos muitas pessoas aqui, já partiu, né, da nossa igreja. Graças a Deus foram poucas ainda, né? Mas eu quero que todos vá para a glória. Elas já estão na glória. Você lembra de algumas pessoas que partiram aqui? Você lembra? Elas já estão na glória. Já estão lá só disputando do paraíso, das bênçãos de Deus. A melhor bênção de Deus não é aqui. A melhor bênção de Deus está lá no alto. Um dia nós vamos para lá. Esse que estiver aqui do nosso lado, sentava do teu lado aí, brincava, né? É ou não é? Já estão lá. E você? E eu? Nós não estamos aí. Então nós temos que seguir esse espaço. Amém? Então eu quero que você passe aqui. Eu quero que a obreira segure o cálice lá na ponta. Tá, obreira? Lá no cálice. O cálice da salvação. Segura lá na ponta. Se for dois, pega dois. Dois obreiros para segurar o cálice. Eu quero que você passe assim, ó. Pela primeira vez na sua vida, você tem que olhar para o chão hoje. Olha para mim. E quando você pegar o cálice, entendeu? Já está aqui. Apresentar a Deus. Fala, Deus,
Eu quero a minha salvação. Amém? Fica no lado de cada um, fica no meio. Aqui. Eu já peguei o meu, pronto. Então vai, passa um do outro, mas devagar. Isso aqui não é passadeira de samba não, amém? Amém? Isso aqui é para você, ó. Ó, devagarzinho, pode vir, passar de um lado do outro. Faz o seguinte, o casal, a mulher passa de um lado e vai passar do outro. Porque eu quero o casal salvo. Isso, pode passar aí. Passa aí. Diga glória a Deus, aleluia. Vai pegando o cálice. Vai pegando o cálice. E vai, passa devagar. Porque isso aí vai fixar na tua mente, teu coração, a tua salvação. Glórias e glórias, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoando todos que estão passando neste momento, meu Pai, diante do teu altar. Isso, devagarzinho. Isso, vai passando devagarzinho. Não tenha pressa, porque a pressa não te leva a lugar nenhum. Mas vai passando, porque Deus vai te dar uma salvação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vai passando, olhando. Vai passando isso. Isso. Porque o nosso Deus tem um amor tão incomparável, né? Nosso Deus tem um amor tão grande. Tira a vontade agora de tudo. Glória a Deus, isso, lentamente, obreiro, todo mundo fala. Esses olhos, esse amor incomparável, esse amor, eu prefiro que o casal faça junto, tá? Isso. Nunca vi, Oh, glória a Deus. nem haverá, Nunca haverá, um amor igual. nunca haverá um amor igual ao nosso Deus. Aleluia. Nunca vi, nem haverá O Senhor está, tem fogo de Deus. um amor como o amor do nosso Todos os obreiros. Deus, incomparável. Nunca haverá um amor tão grande como o dele. Inexplicável, O amor de Deus é inexplicável. é o seu amor. Aleluia, aleluia. Nunca vi, Diga, eu nunca vi, nem haverá nem haverá. um amor Abençoa os igual. casais, meu Pai, une os casais. Amor de Deus, Outros maravilhosos, santo que amor santo. é Diga, esse? que amor é esse? Que amor é esse? Diga, que amor é este? Há tantos defeitos em mim, Tantos defeitos. mas me ama mesmo assim. Ele ama você. Amor Tenha comunhão com Deus. incondicional. Amor. Amor de Deus, Amor de Deus. que amor é Que amor é este? Que amor é este? Que Que amor é este? Diga, que amor é este? Ele te ama, mulher. Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Que amor é esse? Amor incondicional. Amor incondicional. Amor de Deus. Primeiro passo, vir na igreja. Segundo passo, crer. Amor Terceiro passo, arrepender-se. Quarto passo, que perdoa confessar. pecador. Quinto passo, batizar. Sexto passo, perseverar. Sétimo passo, ter comunhão com Deus e com o irmão. Glória a Deus. Que pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço Nos amar. por nos amar. Incomparável. Esse amor é incomparável. Agora fecha os olhos. Segura nas mãos de Deus agora. Porque esse amor é por todos nós.
Que amor é esse? Obrigado por esse amor, meu Pai. Obrigado por essa misericórdia. Obrigado, meu Pai. Há tantos defeitos, né? Mas Ele ama você, mulher. Amor incondicional. Amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Aleluia. Sabes tudo de mim. Sabe tudo da sua vida. Me ama mesmo assim. Amor incondicional. Amor de Deus. É o amor do nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Agradeça a Deus por esse amor. Agradeça a Deus por esse amor tão maravilhoso. Agradeça a Deus por tudo agora. Entregue a sua vida na mão de Deus. Isso, entrega nas mãos de Deus a sua vida. Entrega nas mãos de Deus. Esse cálice que segura nas tuas mãos representa o cálice da salvação, o cálice da vida eterna, o cálice do amor de Deus. Aleluia. Ele deu a vida dele por você. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Então, levanta este cálice, diga: Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por Senhor ter me dado o privilégio de buscar a tua presença. Meu Deus, me ensina, meu Pai, esses passos. Eu quero andar nos teus passos, nos passos do Senhor Jesus. Então toma a minha vida em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e me abençoa. Eu quero ser feliz, meu Pai, na tua presença. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Então me abençoa. Diga: me abençoa, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Beba do cálice, beba, pode beber do cálice. Destrói o passado, destrói o pecado, destrói toda incredulidade, destrói toda falta de comunhão. Receba a luz agora, aleluia, aleluia. Agora diga: eu te amo, meu Pai, eu te adoro. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és o meu Salvador. Começa a adorar a Deus, começa a adorar o seu Pai, o seu eterno Deus. A palavra diz que Ele é o Rei da glória, aleluia, aleluia. Adore Ele, é o Rei da glória. Pede para Ele: me toca, meu Pai, me encha do teu poder, toque em mim, meu Pai. Eu quero ser transformado pelo teu poder. Eu quero ser transformado pela tua presença, aleluia. Vai adorando, igreja, vai adorando, vai glorificando, porque esse amor é verdadeiro. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o meu Deus. Dá tuas palavras, fala com Ele, diga para Ele: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: meu Deus, eu quero ser tocado, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero te conhecer mais, meu Deus, eu quero te conhecer muito mais. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Diga: exaltado, tu és maravilhoso, meu Pai, tu és poderoso, não há outro Deus além de ti. Oh, meu Deus, quanto tempo, diga para Ele, quanto tempo eu perdi, meu Pai, sem te buscar, quanto tempo eu perdi sem te conhecer, mas eu vim aqui hoje porque eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Pede para Ele: muda a minha vida, meu Pai, muda a minha vida, muda a minha alma, muda meus projetos, muda, meu Pai, meus costumes, muda, meu Pai. Eu quero mudar. Diga: eu quero mudar, meu Deus. Então diga: eu quero mudar. Adore a Deus.
tanto tempo, meu Pai? Por que demorou tanto eu te conhecer? Por que demorou tanto eu te encontrar? Eu quero ser tocado. Diga assim, eu quero ser tocado. Adore a Deus. Se lembra da mulher que eu falei? Se lembra da mulher que eu falei que adorou a Deus? Não esqueceu de tudo e apenas adorou, apenas exaltou o Senhor. Muda a minha vida, meu Pai. Muda a minha casa, muda a minha família. Mas me muda eu primeiro. Eu vim aqui, meu Pai, não vim pedir nada. Eu só vim aqui para te adorar, para te agradecer. Muda a minha vida, meu Pai. Muda a vida deste homem. Ó Deus poderoso, nós queremos ser tocados pela Tua presença, meu Pai. Aleluia, aleluia. Continue com a sua vida nas mãos de Deus. Você vai cantar essa canção pedindo a Deus, eu quero ser tocado. Diga para Ele, eu vim aqui me derramar. Aleluia. Aqui neste lugar, aleluia, pra te dizer quanto eu dependo. Você depende de Deus, somente dele. De louvor, autor de Maravilha, incomparável é o seu amor por mim. Eu quero ser tocado, eu quero ser louvado, eu quero ser tocado pelo seu Espírito. diga eu quero ser. Tocado, eu quero ser E busca Deus nesse lugar, nessa igreja. A igreja segura forte nas mãos de Deus. Essa é a igreja do Senhor, a igreja da salvação da família.